na semana de comemoração ao Dia dos Pais, vamos falar de paternidade participativa? Roda a vinheta! Eu começo o meu post lá no nosso www.programatoquesdemãe.com.br trazendo uma frase de um psicólogo que diz: o pai é o segundo outro que a criança encontra fora do ventre da mãe. E é verdade, né? Acho que essa frase é super oportuna. Parece que, na verdade, a mãe é a figura central e todos os cuidados estão na mão dessa mãe. O pai parece que tem um papel secundário de apenas ajudar nesse processo. E nós devemos lutar contra isso. Na verdade, tanto o pai quanto a mãe têm deveres, têm direitos, têm obrigações e os dois devem cuidar. Na verdade, a participação do pai, o envolvimento desse pai em todos os momentos, no lazer, na higiene, na segurança, na educação desse filho, faz com que o vínculo entre ele, entre essa mãe e o bebê e a criança se torne cada vez mais forte. Então, esse trinômio fortalecido favorece a saúde mental das três partes envolvidas. A paternidade participativa começa com o envolvimento do pai no planejamento dessa gestação, no querer ser pai, no momento do parto, na participação de todas as decisões, vivendo toda a riqueza de todos os momentos juntos. Somente dessa forma o pai vai exercer o seu lugar. E eu trago 12 reflexões muito importantes para todos nós fazermos sobre o que significa de fato uma paternidade participativa. A primeira reflexão é a importância de romper com o patriarcado. O patriarcado é uma organização social que supervaloriza o pai como figura central, aquele provedor que na verdade manda, e todas as pessoas que estão sob esse patriarcado sentem que o pai é uma figura central que comanda. É como se o poder decisório fosse dessa pessoa. E ele tem, inclusive, poderes sobre a mulher, sobre essa mãe, sobre os filhos. E essa noção é super arcaica, é muito antiga. A gente precisa romper com esse patriarcado vindo de dentro para fora. Tanto o pai precisa romper com essa noção, assim como a mãe e toda a sociedade. A segunda reflexão é sobre a necessidade de lutar contra dados historicamente aceitos e culturalmente repassados. Quase metade dos artigos sobre psicologia de crianças e adolescentes publicados entre 97 e 2005, por exemplo, não fazem qualquer referência ao pai. Antes de 70, quando os pais não podiam sequer entrar na sala de parto, menos de 20% das pesquisas a respeito do vínculo parental levavam o pai em conta. Quando eu tive acesso a essa pesquisa, eu fiquei chocada. E isso justifica porque até hoje não se conseguiu romper esse modelo mental, não conseguiu-se ainda romper essa noção de que o pai é secundário. Então já começa daí, desde sempre. Culturalmente esses dados nos mostram que isso já é uma coisa antiga, enraizada, e para romper com isso tem que ter um querer muito forte e, na verdade, uma sensibilização de todas as pessoas envolvidas. A terceira reflexão é sobre a importância de ponderar sobre a licença paternidade de 5 dias. A própria legislação trabalhista brasileira dá apenas 5 dias de licença paternidade. As mulheres têm de 4 a 6 meses. Isso já mostra que a noção é que a mulher precisa voltar ao trabalho depois de um tempo de cuidado com essa criança e o pai vai só ajudar por 5 dias. Nós precisamos lutar por uma licença paternidade maior. E eu acredito que 2 meses, 3 meses já faria uma diferença. Isso colocaria o pai também como figura central desse processo. A quarta reflexão é a necessidade de desenvolver a paternidade ativa. Uma paternidade ativa envolve reflexão, envolve envolvimento. O pai tem que querer ser pai. E exercitar a paternidade significa estar envolvido, estar inteiro, estar completamente impregnado daquela situação. Então, se envolver significa decidir, significa colaborar, significa refletir, significa pôr a mão na massa. A quinta reflexão é ponderar o pensamento: a maternidade começa quando se está grávida, mas a paternidade só começa quando o bebê nasce. Você já ouviu essa frase?
Eu ouvia muito quando estava grávida. Assim, poxa, assim que você sentiu o coraçãozinho bater, você já se sente mãe. Mas o pai não, ele só vai se sentir pai quando o bebê nascer e ele olhar para a carinha do filho. E eu não concordava com isso, até porque como eu planejei essa gravidez com o meu marido, então ele também desejou ser pai, ele sonhou ser pai, ele ficava imaginando como seria a postura dele, a gente ficava discutindo, nossa, adolescência de Maria Luísa, eu estava grávida ainda, ou planejando engravidar, a gente já ficava imaginando a adolescência, a gente ficava imaginando o primeiro namoradinho, enfim, nós planejamos, nós vivenciamos isso juntos. Então, a paternidade começa quando ele deseja, quando ele idealiza, quando ele sonha em ser pai, ele já é pai. A paternidade começa ali. E quando você envolve o seu marido em todos os momentos, e ele também, claro, se permite se envolver, aí a paternidade já começa antes mesmo do bebê nascer. A sexta reflexão: um segredo é aproximar o pai dos cuidados desde o nascimento. De fato, no pré-natal, um pré-natal de qualidade, ele já municia a mãe e o pai de diversas informações. Existem também cursos que hoje em dia são muito populares, hospitais e lojas dão os cursos para gestantes. Eu fiz diversos e meu marido fez um comigo que o hospital onde eu pari deu esse curso, né? Então eu vi muitos pais, eu achei isso incrível. O auditório fica lotado de vários pais tirando diversas dúvidas. Como eu fiz diversos cursos, nós dois lemos muitas revistas, livros, sites seguros, blogs de maternidade, tudo nos interessava. A gente estava com muita vontade de entender, de aprender. Eu compreendo que a maternidade também é algo que você deve estudar. A paternidade também. São muitos cuidados, são muitos detalhes, então eu acho muito importante a teoria. É claro que quando você vai para a prática, você vê aí um contraponto teoria-prática e percebe que algumas coisas não são assim exatamente como você leu. Mas o fato de você ter lido, estudado, ouvido e questionado antes, faz com que você fique mais seguro para vivenciar o momento na prática. Foi assim com a gente. Então, quando você envolve o marido nesse movimento, não só das compras, né? Porque normalmente a gente quer levar o marido para a loja para que ele pague junto com a gente as coisas e tal. Não é só naquele momento da compra, não. O pai tem que se envolver, não é na pesquisa de qual é a banheira mais barata, de qual é o berço mais barato. Isso também. Ele deve se envolver em absolutamente tudo, ele deve ser incentivado a fazer as compras do que ele acha que tem que fazer também, para trazer uma roupinha, para trazer um barizinho. Então, envolver realmente em absolutamente todos os instantes. Eu me lembro também que nós nos inscrevemos num site que dizia semana a semana o que estava acontecendo dentro da barriga. E era à noite, quando a gente recebia no celular o videozinho do desenvolvimento do bebê, que nós, na cama, naquele momentinho assim da noite, víamos o vídeo, ficávamos imaginando Maria Luísa, acariciava minha barriga e a gente fazia planos ali antes de dormir. Então isso é envolvimento, né? Isso é tornar o outro próximo desse processo. Isso faz uma diferença imensa. Sétima reflexão: o envolvimento paterno no desenvolvimento intelectual, emocional e social das crianças. Estudos mostram que quando um pai é super envolvido na criação do seu filho, ele fica com a autoestima muito mais desenvolvida e isso faz uma diferença imensa na saúde mental da criança. Oitava reflexão: a importância da brincadeira com o pai no desenvolvimento cognitivo da criança. Falar de brincadeira é super engraçado, né? Porque a criança, a mãe é mais calminha, mais amiguinha, mais dengozinha, é mais, né, cheia de cuidadinhos. Eu mesma, as pessoas falavam, ó, Maria Luísa não quebra, viu? Ela é, né, ela não vai quebrar não, pode fazer um movimento mais... Mas a gente sempre tem um movimento assim mais calminho. E o pai é aquele que joga pra cima, né? É aquele que faz umas brincadeiras, mas a criança caiu, a mãe tá... Meu Deus, o pai já fica, que é isso? Cai, bora meu filho, levanta. Não vai nem lá dar a mão, né? E aí você fala, meu Deus, que frieza. Não, é porque o pai, o homem, enxerga essas coisas de uma maneira diferente da nossa maneira de enxergar. E não são maneiras erradas, são maneiras diferentes. Assim também são as brincadeiras. É bacana, é bom para a criança. Desenvolve a criança ter esse tipo de brincadeira mais agitada com o pai, a brincadeira mais carinhosinha com a mãe. Diferença. Entende? Porque aí a criança vai saber ponderar sobre as diferenças que existem na vida. Ela vai entender que existem personalidades diferentes, pessoas diferentes, enfim. Isso enriquece o portfólio dela, enriquece o repertório dessa criança. Nona reflexão: a criação de uma conexão duradoura com crianças e adolescentes ajuda a formar adultos felizes,
seguros e equilibrados. O processo da infância, a criança é sedutor, né? Porque é gostoso de ver aquele processo, né, de crescimento, de desenvolvimento, aquela vozinha, aquele jeitinho de falar, isso é encantador. É fácil conviver até, né? Raras são as pessoas que não gostam de criança, né? Eu percebo que isso é muito raro, graças a Deus, né? Mas quando a criança vai se transformando, desenvolvendo, evoluindo, ela chega numa fase super difícil, que é a fase da adolescência, né? Todos nós passamos e sabemos. Não é uma fase tranquila, não é uma fase calma. Se aquele pai está super presente nesse desenvolvimento, nesse crescimento, a gente vai ficando seguro. A criança fica segura, esse adolescente fica seguro, ele tem a figura paterna e a figura materna ali muito bem claro, os papéis muito bem definidos, muito bem claros. Gente, isso faz um bem para a saúde mental desse adolescente, você não calcula o quanto. Quando a adolescência chega, junto com a adolescência vem uma tempestade, uma quantidade infinita de hormônios, é muita dúvida, é muita dificuldade de entendimento das coisas. O adolescente, a vivência da adolescência é uma fase sempre muito difícil, sempre muito complexa, né? Algumas pessoas são mais calmas, mais equilibradas, vivenciam essa tempestade hormonal de uma forma mais tranquila. Mas no senso comum você percebe a adolescência sempre um período crítico. Então ter a figura do pai ali sempre presente, sempre, né, próximo, ajuda muito esse processo da adolescência a ser um processo que passou, né, um processo passageiro, não aquele momento que marca negativamente a vida da gente. Então a figura do pai é super importante nesse processo. 10ª reflexão: a manutenção do diálogo não significa tentar um relacionamento de igualdade. Quando eu escrevi isso no post, diversas pesquisas que eu fiz me falaram o seguinte, eu li o seguinte: nós fomos criados por nossos pais e diversas famílias foram criadas no seguinte pensamento: eu mando porque eu posso e você obedeça porque você tem juízo. E os pais, eles não dialogavam muito com a gente, não sei se vocês se recordam, né? Os pais não dialogavam muito, eles falavam não e não acabou. E não explicavam muito, era muito assim, mando e acabou. E a gente sentia uma dificuldade de compreender este pai, de compreender esta mãe que tinha esse repertório como padrão. Hoje em dia, a sociedade diferente, toda essa transformação toda que a gente está vivendo, eu acredito que a gente não deve trabalhar nessa coisa do mando porque posso, obedecer a você porque tem juízo. Nós precisamos aprender a desenvolver um diálogo sem perder a nossa autoridade, né? Eu acredito, inclusive, que exatamente por não querer ter esse diálogo é medo, por medo de perder essa autoridade, de dizer, tá dialogando demais, tá entrando na conversa do adolescente e aí ele vai tentar te envolver. Não, você tem que ser assertivo sim, se colocar sim como pai, mas apresentar os motivos pelos quais aquele não é tão importante naquele momento. A criança precisa entender o seu lado. Se ela vai se convencer, isso pode demorar um pouquinho mais de tempo. Mas faz diferença o diálogo faz bem para as duas partes. Se sentem realmente num processo de desenvolvimento de uma relação. 11ª reflexão: a presença dos pais deixa marcas na personalidade e na formação da identidade. A presença, a simples presença, não precisa ser momentos importantes só, em todos os momentos. Um momento de perda, um momento de vitória, um momento de alegria, de tristeza, a presença. O silêncio, o dito, o não dito, o cheiro, a reclamação, a alegria, a brincadeira, a presença cotidiana, a presença inteira, a presença. Isso faz uma diferença imensa para a formação da identidade. A criança percebe facilmente uma família estruturada e percebe também as desvantagens de ter uma família desestruturada na sua própria formação. E isso traz repercussões muito grandes para um futuro aí próximo. Então, eu acredito que a presença dos pais, presença de verdade, aquela presença qualitativa, muito mais até do que uma presença quantitativa, porque nós trabalhamos muito e trabalhamos graças a Deus, né? E quem está trabalhando, graças a Deus, né? Quem não está, vai acontecer o seu momento, né, de voltar a trabalhar. Mas o trabalho faz com que a gente fique muito fora de casa. E o fora de casa deixa uma falta muito grande. Quando a gente retorna para casa, essa presença tem que ser qualitativa. A criança tem que sentir que o pai está ali realmente presente.
Não adianta ele voltar para casa e abrir o laptop, abrir o notebook, né? Laptop foi ótimo. Abrir o notebook e continuar trabalhando no seu home office. Então é preciso estar presente. Como é que foi seu dia, filho? O que é que você fez? Vamos jantar junto, entende, ouvir uma música, vamos ver um DVD, vamos conversar sobre alguma coisa. Estar presente. 12ª reflexão, os estragos da alienação parental. Esse é um assunto muito difícil, né? Assim, quando eu escrevi essa parte do post lá no nosso blog, nossa, eu demorei bastante para escrever, porque é uma situação muito complexa e muito difícil. Quando um casal está junto, é amor, aquela paixão, aquele envolvimento, engravida, seja por quais razões aquela criança apareceu e aí de repente esse casal se separa. Mas em muitos casos que um queira colocar o filho contra o outro. Entende? É como se fosse uma proteção, não querer que aquela criança admire aquele pai ou vice-versa. E isso é um dos maiores crimes que a gente pode cometer com o nosso filho. A figura do pai e a figura da mãe tem que ser figuras muito bem organizadas. Isso faz um bem à saúde mental dos nossos filhos que a gente não calcula. Quando você arranha a imagem do seu marido, do seu ex-marido, a figura daquele pai para aquela criança, ela fica desestruturada e vice-versa. Esse desequilíbrio traz repercussões muito negativas para a saúde orgânica, física, mental, psicológica desse ser humano que está aí em formação, sem entender direito o que está acontecendo. Então, independente das razões que fizeram a separação, tente privar, tente proteger essa criança dessa relação que não deu certo. O que não deu certo foi a relação homem-mulher. Deixa a criança fora disso. Você não sabe o bem que você vai fazer. É um sinal de amor. É evitar a alienação parental. Aí você está sendo madura, aí você está sendo maduro e está protegendo o seu filho, que é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se o seu marido não presta, seu ex-marido, sua ex-mulher não presta, enfim, vamos tentar criar um diálogo saudável, mas sempre protegendo e mantendo aquela criança fora dessa bagunça mental, dessa loucura que aconteceu aqui. Então, deixa a criança ali protegida, vamos compartilhar essa relação, esses cuidados, né? Vamos tentar, então, conciliar os interesses em nome dessa criança, que é a pessoa mais importante que vocês colocaram no mundo. E para o papai, eu tenho um recadinho. Pai, você é extremamente importante para o seu filho. Não deixe ninguém te fazer pensar diferente disso. O seu filho precisa de você, precisa do seu amor, da sua presença, do seu colo. Pai, seu filho precisa do seu olhar, do seu toque, da sua presença. Seu filho precisa sentar e conversar com você. Precisa do seu aconchego, do seu cheiro, do seu colo. E você, pai, precisa pegar seu filho no colo e sentir o olhar mais apaixonado e desprovido de interesse do mundo. Você vai amar viver esse amor. Você terá um amor incondicional. Você ganhou um amigo, uma amiga. Você ganhou um abraço carinhoso, um beijo estalado. Você ganhou um presente de Deus para sempre. Aceita, é só seu. Todos juntos por uma paternidade mais consciente, por um querer ser pai, por um escolher ser pai. Todos juntos por um pai mais presente, mais envolvido, por um pai inesquecível e mais amado. Todos juntos por um pai mais consciente, um pai mais presente, um pai mais amado. Todos juntos por uma paternidade mais participativa. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Obrigada por tudo. Pai, feliz dia. Tudo. Aí aqui, ó. Tá depois. Ó. A gente cava um pouquinho, ó. O que a gente vai botar aqui? Ah. Isso, papai. Bote. Isso. Ai, que linda, plantou. Assim, pra fazer o quê? Pronto, a gente cobriu a sementezinha, tá bom? Pra fazer o quê? Não, nós plantamos. Ó. Dói, papai? Não, filha. Quer pegar na terrinha? Aqui, ó. Dói. Dói não.
Deixa eu pegar também. Dói não, dói não. Pega que dá sorte. Quer pegar e bota aqui, ó. Sim. Bota aqui. Isso. Pronto. Isso. Agora, falta a gente só regar um pouquinho. O que é pra regar? Aqui, ó. É a gente jogar um pouquinho de água. Então, pega no copinho. Faz assim. Pronto. Vou botar na minha mão também. Assim. Abre a mãozinha. Abre os dedinhos. Aí. Pronto. Agora, depois de amanhã, a gente vai regar de novo. E vamos esperar o nosso trigo nascer. Nosso trigo da sorte. Só falta regar com minha vagineira. Sua jardineira, né? É. Cadê? Você viu onde está sua jardineira? Eu seguro. Aqui. Aí a gente, ó, não pode...